Em nome do Senhor e Salvador Jesus, eu quero dar uma palavra para vocês, uma orientação para vocês sobre como a gente se relaciona com Deus, ou dois tipos de ações diante da tua relação com Deus. E essas duas relações são de temor e amor. Temor e amor. Temor, o respeito e o amor. É um conselho direto. E esta frase pode ser colocada assim: devemos temer e amar a Deus. Devemos temer e amar a Deus. Creio que alguns de vocês sabem onde essa frasezinha está escrita. Devemos temer e amar a Deus. Alguém sabe? Ela está escrita no Catecismo Menor de Lutero. E eu pego esta frase hoje, para aqueles que estão acompanhando talvez em outro momento. Hoje a gente lembra um pouco da reforma, esse momento histórico da reforma luterana. E também nós estamos como igreja analisando nas últimas semanas e também nas próximas cada um dos mandamentos. E essa frase, devemos temer e amar a Deus, ela está escrita na explicação de todos os mandamentos. Eu até tenho aqui essa versão, essa última edição do Catecismo Menor de Lutero. Então, em cada mandamento, primeiro, segundo, terceiro, tem o que diz o mandamento, aí tem uma perguntinha: o que significa isso? E aí começa com a resposta: devemos temer e amar a Deus e, portanto, é uma frase que está em todas. Eu sempre lembro de um guri, mas todo ano quase aparece a mesma coisa na instrução. A gente orienta que procurem memorizar essa parte. Então, a explicação de cada mandamento começa como? Devemos temer e amar a Deus. Aí tinha um guri que daí ele respondia bem rápido, né? A gente perguntava: o que significa o segundo mandamento? Devemos temer e amar a Deus e... O resto eu não lembro muito bem, né? Aí tu perguntava para ele: o que significa o sétimo mandamento? Devemos temer e amar a Deus e... o resto... E esse mesmo guri, né? Ele aprontou uma vez e era num ambiente assim, estavam brincando na igreja, e a mãe disse: fulaninho, o que significa isso? E ele disse: devemos temer e amar a Deus. Ele era muito engraçado. Bom, para que não seja uma resposta só assim automática, devemos temer e amar a Deus, a gente precisa entender um pouco mais. O que é isso? Temer e amar a Deus. O amor, ele está um pouco mais assim, apesar de ser inatingível o amor de Deus, a gente compreende. Agora, essa questão do temor, ela tem caído em descrédito. Nós vivemos num momento em que se celebra mais a irreverência e não a reverência, o respeito e o temor. E isso nós precisamos cada vez conhecer melhor, entender melhor. Certa vez um homem, ele ia comparecer diante do rei. Isso era na Inglaterra. E ele passou muito nervoso sobre como é que ele ia se apresentar, onde é que ele ia parar, que roupa ele ia botar. Isso não aconteceu só lá neste momento que é descrito por um pregador inglês, mas assim, quando nós vamos, talvez numa entrevista de emprego, ou vamos ir num local, que roupa eu boto, como é que eu faço? A gente se preocupa com o local, o momento, por causa da reverência. Aquele homem reverenciava muito o rei, e ele não queria passar por um momento de vergonha. Como é que nós nos colocamos diante de Deus? É a reflexão rápida. Eu diante de Deus, como é que eu me manifesto? Como é que eu fico? Eu tenho também, como é que eu vou fazer? Não estou dizendo que tenhamos que nos preocupar demasiadamente da maneira externa, mas assim, há uma reverência, há um respeito, há uma preocupação. O mundo contemporâneo constrói a imagem de um Deus assim, como um bom velhinho. Isso vai mudando de tempos em tempos. Ultimamente, nas últimas décadas, essa ideia de um bom velhinho que não está muito aí para as coisas e que até é meio atrapalhado e
E é só isso. Então alguém mais frágil, indiferente, que tanto faz. Às vezes também tem uma impressão que a gente desenha, pensa em Deus como um pet, sabe? Um cachorrinho assim que sempre vai vir correndo e lamber a gente, querer brincar. Não importa o que a gente fez, Não, tanto faz. Ele está sempre ali. Quando eu chego em casa, ele está ali. Depois eu não estou mais. Alguém domesticado. Alguém que eu faço ele ser ali do meu jeito, cuido dele. Esse é Deus, um amiguinho. Mas a gente sabe que Deus não é assim. Ele não é domesticável, ele é o leão de Judá. Apesar de que sim, ele sempre nos recebe. Mas há um senhorio, há um poder que nem sempre nós percebemos. Deus é justo, santo, glorioso. E devemos temer a Deus. E eu chamo a atenção disso agora. Resolvi não ir muito para a parte histórica da reforma, mas pegar isso por causa da relação com os mandamentos. Lembrando que essa frase aparece várias vezes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vocês lembram? Está escrito. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso diz muito, tem que se pensar nisso. Essa primeira relação, um respeito, uma reverência, um temor. E essa ideia de, quem sabe, ter ou não ter medo de Deus, eu faço aqui, eu coloco como conselho. Eu vou dizer bem claramente para você. Não ouse chegar diante de Deus te achando. Vou usar até uma expressão meio forte. Não seja babaca, desculpe a expressão, de chegar diante de Deus cheio de si, pensando assim, olha só como eu sou bonzinho, como eu sou legal. Eu sou honesto, olha só todos os meus movimentos. Fazer isso é semelhante ao que lá no século XVI se fazia ao comprar uma indulgência e dizer, olha aqui, eu já comprei meu perdão dos pecados. É encher-se de si, é vestir-se com os méritos próprios. É não ter a devida reverência e temor para com Deus. Não faça isso. Devemos temer e amar a Deus. E isso se manifesta bem nessas histórias lidas que o pastor Reinaldo leu. A gente leu aqui Lucas 5 e Isaías 6. Espero que vocês tenham acompanhado, mas eu dou uma relembrada rápida. E há algo de temor ali, de reverência. Eu vou rapidamente lembrar como. Em Lucas 5, conta a história de quando umas primeiras manifestações de Jesus como Deus perante os discípulos. Foi a pesca maravilhosa. E quando Pedro se deu de conta assim, caramba, olha o que aconteceu. Quando ele viu que um milagre aconteceu, quando ele viu que, olhou para Jesus e disse, não é só mais um jovem galileu. Algo diferente aqui. Ele diz uma coisa inusitada. Ele foi beneficiado pela pesca maravilhosa, mas quando ele vê isso, ele diz, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Isso é muito curioso, porque ele poderia dizer, beleza, fica comigo aqui, estamos juntos, que agora é peixe todo dia, e dinheiro cada vez mais. Mas não, ele diz, afaste-se de mim, porque sou pecador. Porque ele está diante da imponência do Senhor, do Rei dos Reis, do Salvador. Ele sabe que, contrastando com isso, ele é pecador. Quem é ele para fazer isso? Isaías 6. Ali é Isaías, ele tem uma imagem, ele vê a glória de Deus, o reino dos céus. E ele vê tudo aquilo tão maravilhoso, e ele diz assim, aí vem Isaías 6, ai de mim, eu sou pecador. Ele diz assim, ele estava sendo convidado a falar, ele diz assim, mas eu tenho os lábios impuros e moro no meio de gente que tem lábios impuros. Como é que eu, diante de Deus, vou falar da palavra dele? E ele então, é como se dissesse, ai de mim, eu estou ralado, não tem como. Temor, reverência e humildade diante do Salvador.
Esse temor de Deus, eu já falei isso em outros momentos, eu gosto dessa distinção, não é a questão do medo. A história da reforma luterana é muito marcada por esse assim, Lutero dizia, eu tinha medo de Deus. Mas é curioso que todas as biografias de grandes homens tocados por Deus começam com esse temor. De quem sou eu? O que farei diante de Deus? Desde Pedro, desde Isaías, Lutero e muitos outros homens e mulheres. Este temor. O temor não é o medo em si, mas é a reverência de saber que ali há algo grandioso acontecendo. Mas também tem a ver com esse colocar no devido lugar. Por exemplo, Jesus diz isso. Quem fica aí talvez pensando, mas como assim, pastor? A questão do medo, a gente repete toda hora, não temas, não temas, não temas. Mas é curioso que diante do desrespeito, por exemplo, eu vou citar 2 textos, Mateus 10, 28, próprio Jesus diz assim, não tenham medo daqueles que podem machucar o corpo e tirar essa vida, tenham medo de Deus, que pode fazer perecer corpo e alma no inferno. E se ali não tem diretamente nesse texto a referência a Deus, é uma citação de Isaías 8, 12 e 13, que diz a mesma coisa. Olha, te liga, não coloque em risco isso, tenha temor. E aí nós percebemos que este Deus coloca como promessa que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Porém, Ele convida ao arrependimento e eleva aquele que em arrependimento se curva, e não o deixa curvado, Ele eleva e eleva cada vez mais. Se Pedro disse, afasta-se de mim porque sou pecador, Jesus se aproximou mais ainda, Jesus veio mais ainda, Jesus pegou da mão de Pedro e disse, não, agora tu vai ser pescador de gente, tu vai ser o cara, eu vou te direcionar. Se Isaías diz, ai de mim porque sou um homem de lábios impuros, é enviado um anjo que toca uma brasa viva, simbólica no lábio dele e diz, tu está purificado. E aí essa graça de Jesus que vem sobre nós, que nos toca, nos perdoa e diz, vai firme, vai adiante, cresce mais, nos mostra um amor gracioso, que nos eleva aos mais altos dos céus, e que nos dá ânimo e força para toda e qualquer situação. E aí, mediante esse amor, nós somos inundados para amar também. E aí se revela essas 2 perspectivas, do devemos temer e amar a Deus. E quando esse amor, essa graça chega em nós, já não há mais medo, já não há mais medo de nada. O não temas diante de Jesus está sempre com a gente. Há reverência, há respeito e há amor. Ele revelou esse amor quando se fez gente. Se Isaías foi tocado por uma imagem apenas da brasa, Jesus, o supremo, o grandioso Deus, veio, nasceu entre nós para nos tocar. E hoje, com a sua santa ceia, continua nos tocando e dizendo, estás perdoado, vá em frente. Assim olhamos para algo que nós não merecíamos, mas temos. Ele veio, criou o dom da fé, e assim podemos andar nos seus caminhos. Respondendo assim, o que significa isso? Significa que nessa vida devemos sim temer e amar a Deus, amando os outros, respeitando os outros, mas cuidando uns dos outros nesse eterno servir. Isso dá sentido. E reforma não somente uma igreja. É engraçado falar em reforma nesse dia em que estamos com a igreja sendo reformada, mas não era uma parede, um piso que foi reformado, era o ensino, o centro do ensino e do coração das pessoas. E isso quem faz é Deus em mim, pelo perdão que Ele nos dá. A minha resposta continua sendo de temor e amor eterno. Que isso também seja no relacionamento de cada um com este grandioso e amoroso Deus. Amém.